Você quer sair da pobreza ainda esse ano? Pois lê esses 9 livros que eu vou te dizer nesse vídeo como se sua vida dependesse disso. E depende mesmo. Uma coisa que eu aprendi e é fato: quem domina a leitura, domina seu próprio destino. E essa curadoria de livros que eu fiz para você, eles não vão te deixar só no campo da teoria, da mentalidade. Eles são realmente manuais de transformação para a tua vida, não somente esse ano, quantos anos você ainda viver. Esses livros, eles têm o poder de mudar a tua forma de pensar, te fazer ter uma mentalidade de ação e, consequentemente, liberdade financeira. O primeiro livro é esse aqui, ó, As Armas da Persuasão 2.0. Esse livro vai te ensinar como é que funciona a mente das pessoas com relação à compra, venda, como funciona a mentalidade das pessoas para a negociação e como deve ser o nosso comportamento quando somos empreendedores ou quando a gente quer vender a nossa ideia para alguém. Mas não somente isso, ele é um manual de influência, como você deve influenciar as pessoas, obviamente mantendo a ética e a inteligência emocional. O segundo livro que você precisa ler é esse aqui, ó, Mindset. Esse livro ele vai te revelar o quanto você tem a mentalidade parada, estática ou uma mentalidade de crescimento. E isso influi diretamente naquilo que você consegue enxergar como oportunidade. Esse livro vai te fazer pensar de forma diferente. Deixar de pensar que eu não consigo para como eu posso fazer determinada coisa. Isso entra perfeitamente no âmbito dos negócios, porque quando você vê uma oportunidade, a primeira coisa que muita gente pensa é que não tem as habilidades necessárias para aquilo. E aí esse livro ele vai mostrar casos reais e exemplos práticos de pessoas que superaram isso, conseguiram identificar as que tinham a mentalidade estática, a mentalidade paralisada, a mentalidade de quem não consegue enxergar novas oportunidades para, consequentemente, ter novas conquistas, assim como ele vai trabalhar também a tua forma, se você já se enxerga como uma pessoa de mentalidade de crescimento, quais são os próximos passos que você precisa tomar e como estruturar isso na tua rotina. O terceiro livro é um clássico para empreendedores e no contexto de vida normal também. Esse livro ele vai te ensinar estratégias milenares que servem tanto para os negócios quanto para a vida. Você vai aprender a vencer sem lutar e identificar quem são os teus verdadeiros inimigos, tanto na vida real quanto teus inimigos aqui, ó, na tua mente. Mas não somente isso, vai aprender a dominar o jogo antes mesmo que ele comece. O quarto livro é meu livro de cabeceira. Para onde eu vou, eu indico esse livro porque ele é realmente transformador. Para mim é um dos pilares. Esse livro é um clássico absoluto para qualquer pessoa que queira ficar minimamente rica. Ele tem 15 capítulos extremamente edificantes e esses capítulos eles são bastante profundos. Apesar da linguagem não ser muito profunda, não ser uma linguagem muito difícil, mas os capítulos eles são verdadeiras imersões. E esse livro foi um divisor de águas para mim e eu acredito que para quase todas as pessoas que leram ele com o objetivo certo. Ele mostra e prova que sim, a riqueza ela está na mente. A riqueza é tudo aquilo que pensamos e como pensamos. Inclusive, como uma indicação minha, pega essa visão aqui. Compra ele primeiro do que todos os outros que eu estou te indicando aqui, porque certamente esse aqui é para ser o primeiro de todos. O quinto livro é esse aqui, ó, Nada Pode Me Ferir. Esse livro eu comprei no final do ano passado, mas li no começo desse ano, porque eu tinha outros na lista e esse daqui eu tinha deixado para depois, porque ele é um livro um pouco grosso, mas de linguagem super simples. Esse livro é uma biografia de David Goggins, que é um verdadeiro tapa na cara de quem quer viver uma vida mansa, de quem quer viver uma vida na zona de conforto. Quando você lê os primeiros capítulos desse livro, duas coisas você se depara. Primeiro, que você nunca sofreu na vida, provavelmente. Ou a segunda opção, que se você quiser, nenhum sofrimento pode te derrubar. Esse livro, ele é uma coletânea de resiliência, autodisciplina e superação. Na grande maioria das vezes, a gente está realmente na zona da pobreza, na zona de uma situação que você não consegue sequer achar uma solução por causa do nível de fraqueza ou de fortaleza mental que nós temos. Tem muitos livros que falam de mentalidade de uma forma mais abstrata, né? Mas esse daqui é uma biografia. É tudo que o David Goggins realmente passou e ele tem para ensinar. E o mais interessante de tudo isso foi uma das coisas que eu absorvi, porque às vezes você lê um livro inteiro, mas pega ali 2 ou 3 insights que vai carregar para o resto da vida. No Arte da Guerra foi assim para mim. Tem alguns livros que eu pego 2, 3 insights, pronto, eu guardo para sempre. Mas esse livro aqui, ele me trouxe um insight extremamente poderoso que diz que sua mente realmente é 10 vezes mais capaz do que você mesmo imagina sobre ela. Que você não tem a real noção do quão poderosa é a sua mente quando você não deixa ela te vencer. Minha sexta indicação é esse daqui, ó, Hábitos Atômicos. Eu demorei para comprar esse livro porque eu achei que ele era só uma modinha, uma febre da internet. E eu não observei o quanto esse livro é poderoso sobre produtividade, rotina e mudança de vida. É um livro extremamente prático,
Não é difícil a leitura, não é um livro muito técnico, é uma leitura mais fluida. E ele mostra que pequenos hábitos diários, eles causam grandes transformações ao longo da sua vida. Transformações efetivas mesmo, não é aquela transformação que vai acontecer uma única vez e não acontece nunca mais. Esse livro, ele te ensina a criar rotinas produtivas que te levam cada vez mais para frente, que te faz subir cada vez mais um degrau. Lembrando que a maioria desses livros que eu estou te indicando aqui, atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz uma curadoria, eles estão por menos de R$ 50 na Amazon. Antes da sétima dica, do sétimo livro, se você é novo por aqui, eu te sugiro se inscrever no meu canal. Aqui a gente fala de empreendedorismo, renda extra e mentalidade de crescimento. Então, se você realmente precisa sair da pobreza, eu acredito que esse canal aqui vai te ajudar bastante. E se você já faz parte da nossa comunidade, já sabe, né? Deixa teu like, deixa um comentário e fala aí pro pessoal qual é o primeiro livro que você vai comprar dessa lista. A sétima dica é a psicologia financeira. De todos os livros de finanças, pelo menos no meu ponto de vista, os que eu já li, esse aqui é o que tem a leitura mais simples, que qualquer pessoa que não entende absolutamente nada de finanças, finanças pessoais, finanças dos negócios, deveria começar por ele. Esse livro é transformador porque ele traz um embasamento científico e bastante lógico, mas não é lógico até que a gente descubra que o nosso comportamento com relação a dinheiro tem a ver com as nossas emoções. Tem a ver com a forma como a gente se enxerga, a forma como a gente enxerga o mundo e por que que a gente compra, vende, negocia e na grande maioria das vezes dá muito errado. Esse livro ele vai trazer uma forma muito clara para a gente entender o nosso comportamento financeiro, a nossa inteligência financeira. Ele mostra que dinheiro é muito mais sobre comportamento do que matemática. Se você é daquelas pessoas que está endividado ou que é altamente consumista, que não pode ver uma propagandazinha da Shein no TikTok e está lá gastando seu dinheiro no cartão de crédito ou Pix, seja lá o que for, e não consegue guardar sequer R$ 50 por mês, eu te sugiro ler esse livro urgentemente. E se essa dica aqui for útil para ti, preste atenção. Os 2 livros que eu te sugiro comprar para começar a ler imediatamente é Quem Pensa Enriquece, dessa lista, e esse aqui, A Psicologia Financeira. E aí você já começa entrando nos outros com os 2 pés. O 8º livro é esse daqui, ó, Essencialismo. Esse livro ele tem o poder de tirar como se fossem escamas dos teus olhos, sobre o teu comportamento, as tuas decisões, as tuas ações, totalmente relacionado à falta de foco. Hoje em dia está muito comum as pessoas acharem não diagnosticados que têm problemas de atenção, de déficit de atenção. E esse livro ele vai mostrar de forma científica, mas também na prática, contando histórias reais de pessoas que mudaram um tracinho na rota, mudaram uma pequena direção daquilo que elas estavam fazendo. E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi nesse livro é o quanto é importante você dizer mais nãos do que sims. E o quanto você cresce, o quanto o seu foco fica transformado, o quanto você tem grandes resultados quando você aprende a dizer não. Mas não somente aprende a dizer não, quanto também você vai entender aonde é e como é que você tem que dizer esse não. E esse livro ele vai te trazer 3 pilares para você realmente enriquecer, que é o foco, minimalismo e alta performance. Mas o minimalismo não tem a ver com escassez. O minimalismo é você conseguir racionalizar aquilo que é verdadeiramente essencial para você. O 9º livro também é o meu livro de cabeceira, é um dos meus preferidos. Ele tá todo marcado, todo riscado, assim como os outros também, mas esse daqui é meu xodó, porque ele tem uma linguagem tão simples, tão fluida. Ele traz coisas assim, ó, que você consegue pegar imediatamente. Também é uma linguagem bastante acessível. É a única coisa. Esse livro, ele traz uma perspectiva muito realista sobre a única coisa de fato que você deveria fazer e que ia dar continuidade a todo o resto, como se fosse um efeito dominó. Quais são os dominós que você tem que empilhar para lá na frente derrubar um grande obstáculo? O que você precisa fazer agora? Qual é a única coisa que você precisa fazer agora? E que se você fizer ela com excelência, se você tomar a decisão de dizer um não para todas as outras, você sabe que essa coisa aqui que você vai fazer agora é que vai te levar ao teu objetivo lá na frente. Esse livro ele é um pote de ouro sobre clareza, metas e produtividade. Ele também não é um livro que fica no campo da teoria, muito pelo contrário, traz ensinamentos práticos para você descobrir aonde você está colocando a sua energia de forma errada, para tirar a energia daquele lugar e colocar no lugar que vai te dar resultados realmente. O que eu quero te dizer seriamente é que se você quiser ter liberdade financeira, leia esses livros, porque é impossível você começar a construir riqueza pensando ainda como uma pessoa pobre, como uma pessoa de mentalidade limitada, como uma pessoa de mentalidade estagnada, que não busca crescer, que não consegue enxergar oportunidades. Por quê? Porque não consegue acreditar que pode adquirir novas habilidades. É impossível você crescer financeiramente se você não quer estudar sobre sua saúde financeira. Esses 9 livros você consegue ler ainda esse ano.
E certamente no próximo ano a sua vida vai estar pelo menos 50% transformada, mentalmente, financeiramente e emocionalmente. O fato é, eu e você precisamos aprender com quem já chegou lá, com quem de fato tem resultados. Muitas pessoas desses livros aqui saíram do completo zero, que são chamados os outliers, ou seja, eles venceram na vida por conta própria. E essas pessoas não são diferentes de mim nem de você. Apenas elas já descobriram o que a gente precisa descobrir. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.